Oi, gente, boa noite, a paz de Jesus, o amor de Maria, né? Como a Manu falou, eu me chamo Inara, sou da Arquidiocese da Paraíba, né, aqui de João Pessoa, participo do grupo de oração Santa Rita de Cássia, todas as segundas-feiras, né, às 7h30 da noite, na paróquia Cristo Rei. E nesse tempo, o Senhor me convidou, né, me deu a graça de estar na coordenação nacional do Ministério de Comunicação Social, né? E aqui estou eu com vocês, e eu também, Manu, fico muito feliz de ver, assim, que muita gente abraçou, e muito feliz de ver muita gente de fora também, de outros estados, né? Estava, inclusive, fazendo anotações aqui, ver presidentes do conselho, né? Rogério, Tiago também com a gente. Louvado seja Deus, né? E é uma alegria estar aqui com vocês, né? Estado do Sergipe. Eu acho que eu acho que eu dei uma formação antes de eu ser coordenadora. Foi isso mesmo, na pandemia. Foi em 2020. 21. 21? 21 foi. Pronto. Então é a segunda vez que eu tô no Sergipe, né? Já passei ali do ladinho para Alagoas, mas em Sergipe eu ainda não fui, né? Moro aqui agora, na Paraíba, já fico um pouquinho mais perto. Qualquer dia desse eu visito vocês. Pode vir. Então, meus irmãos, nessa noite, o tema que a gente vai partilhar, o tema que a gente vai viver juntos, é a espiritualidade do comunicador, né? E sempre que a gente vai, assim, em missão, né, para algum momento de partilha, para alguma formação, para alguma pregação, é porque o Espírito Santo primeiro suscita no coração daquela coordenação e daquela equipe estadual que se precisa falar disso, que se é necessário que a gente fale disso, né? Que é isso que o povo precisa ouvir. Então, eu quero começar perguntando a vocês, como que está a sua vida espiritual? Como que você tem cuidado do ministério que o Senhor te confiou? Como que você tem cuidado desse dom, dessa graça que o Senhor confiou a você, comunicador? Como que tem estado sua vida espiritual? Né? Vejo que aqui tem muitos coordenadores de grupo de oração, coordenadores de ministério dentro dos seus grupos de oração, né? E aí eu reforço mais uma vez, se você tiver papelzinho aí, caneta, eu quero te convidar a escrever como que está a minha vida espiritual. Que a gente inicie falando sobre isso, se questionando, né? Como que eu tenho servido ao Senhor no ministério? Porque quando a gente fala do serviço dentro do Ministério de Comunicação, a gente é muito propenso a cair naquilo de, mas eu tô sempre servindo no meu grupo de oração. Mas eu tô sempre ali, quando o mano precisa de ajuda, quando o meu coordenador precisa de foto, precisa disso, precisa daquilo, eu tô sempre ali. Eu sirvo muito bem. Só que o que a gente não considera, né? Você convidaria um pregador que não reza para o seu grupo de oração, para ir pregar lá no seu grupo de oração? Você convidaria aquele formador que você sabe que não tem vida de oração de jeito nenhum para informar no teu grupo de oração? Não, né? E por que você não faria isso? Porque é aquela pessoa que ela vai falar ali, aquela pessoa que vai conduzir aquele momento dentro do grupo de oração, ela tá ali para evangelizar outras pessoas. O que a gente vai oferecer ao outro se a gente não tem nada? E aí, agora eu quero perguntar a vocês, e qual é a diferença, né? Porque o objetivo de toda a renovação carismática católica é tornar o Espírito Santo mais amado, conhecido e adorado, é levar a experiência do batismo no Espírito Santo a toda a criatura. Então, nossa missão enquanto Ministério de Comunicação é propagar o batismo no Espírito Santo, assim como toda a renovação carismática católica. Então, por que a gente não convida, né? Por que um coordenador, a gente tem esse discernimento muito claro, que um coordenador de grupo de oração não vai convidar uma pessoa que não reza, que não tem uma vida de oração,
para pregar no grupo de oração. E por que às vezes a gente vai servir assim, dentro do Ministério de Comunicação? E aqui, comunicador, eu quero te levar a uma reflexão que talvez você ainda não tenha parado para pensar, né? Nós, o pregador ali, e eu estou usando pregador, formador, porque é quem a gente vê, né? O serviço que a gente vê, que todo grupo de oração está ali, tem alguém pregando, tem alguém conduzindo um momento de oração, assim como o Ministério de Música, né? São serviços assim que a gente tem essa proximidade, porque a gente vê muito. Toda semana a gente vê alguém servindo na pregação no nosso grupo de oração. Mas você, comunicador, você já parou para pensar? Porque o pregador, ele sabe, ele pode não conhecer profundamente aquelas pessoas que estão ali, mas ele está olhando para o rosto de cada uma delas. E a gente, quando a gente evangeliza, a gente não sabe quem é que a gente está evangelizando. Vocês já pararam para fazer essa reflexão? De que nós jogamos as sementes e deixamos que o próprio Jesus, que o próprio Espírito Santo conduzam a quem vai chegar. Num post em rede social, num anúncio no mural da igreja, num panfletinho que é entregue ali no final da missa, ou num semáforo, em ações de evangelização. A gente não sabe quem a gente está evangelizando. E aí fora, e lá fora, tem muita gente que não conheceu ainda o Senhor. Tem muita gente que vive uma vida completamente desregrada, que não tem noção, porque nunca teve a oportunidade de conhecer Jesus. Imagina a sua vida se você não tivesse tido a oportunidade de conhecer Jesus. Quem seria você se você não conhecer Jesus? Não sei como foi a tua experiência com o Senhor, né? Como foi o teu primeiro encontro, né? Com Jesus. Mas tem muita gente lá fora que não conhece o amor, e por isso se perde em tantas coisas que o mundo oferece. E nós, enquanto comunicadores, que temos essa graça de evangelizar sem saber a quem, nós precisamos cuidar dessas pessoas. Mas aí eu te pergunto, o que a gente tem oferecido para essas pessoas? Porque a gente dá aquilo que a gente tem, né? Eu vou dar uma casa na beira-mar para a Manu? Não vou porque eu não tenho, mas se eu tivesse, amiga, eu dava, tá? Então reza para o Senhor providenciar para eu ter uma casa na beira da praia, que eu vou, né? E você não dá aquilo que você não tem. E o que a gente tem oferecido para esse povo? Ah, não, mas minhas artes são lindas. Não, mas eu sou super estrategista. Gente, a nossa estratégia é em unção. Você pode fazer 1,5 milhão de curso de marketing, mas nenhuma. E olha, eu trabalho na área, eu sou analista de marketing numa empresa aqui na Paraíba, mas nenhuma estratégia alguma de qualquer guru aí de internet, não sei o quê, nenhuma vai ser tão fecunda quanto a tua oração, quanto a tua vida de oração, quanto você está aberto a viver a vontade de Deus através do teu ministério. Sabe por quê, meu irmão? Porque tem muita gente lá fora se perdendo, tem muita gente lá fora. Imagina o tanto de gente que morre sem conhecer Jesus, sem ter a oportunidade de saber que é amado. E às vezes a nossa arte, o nosso anúncio não está sendo fecundo porque a gente está oferecendo o que a gente é. E o que a gente é para estar oferecendo para o outro? O que nós devemos levar para o outro é Jesus. É uma experiência com Jesus. E a gente só consegue levar ao outro uma experiência com Jesus se eu primeiro viver essa experiência com Jesus.
E eu tô falando da espiritualidade aqui dentro da missão. Que às vezes, muitas vezes, a gente tem esse risco de se tornar extremamente ativista dentro do ministério. A gente faz e não reza. Mas aquilo que você faz sem rezar, não tem, não serve para nada. Porque não tem diferença nenhuma do que a gente faz sem rezar e do que um profissional, uma agência de publicidade da área faz. Porque arte bonita o mundo também faz. O que a gente tem de diferente para oferecer para o outro? É Jesus. É o Espírito Santo. Então, às vezes, aquela arte do teu grupo de oração que você pega lá no Canva já pronto, só bota o tema e a marca do grupo de oração e da renovação e pronto, bota para frente, não vai alcançar como se você tivesse... Pode até chegar às pessoas, pode chegar. Mas a gente precisa olhar do macro, né, para o mínimo. Para fazer um grupo de oração, a gente aprende lá no módulo básico que existe o núcleo do grupo de oração que se reúne, reza, faz o discernimento daquilo que será o tema, daquilo que será falado ali naquela noite no grupo de oração, né? Todo mundo sabe disso. E aí, nós recebemos as moções, assim como o Ministério de Música recebe as moções. Depois que a gente recebe as moções, existe um direcionamento do Senhor para o grupo de oração. Existe um direcionamento que foi o que foi colocado quando o núcleo se reuniu, quando o núcleo fez o discernimento. E a partir daí, nós devemos fazer e rezar em cima disso para que o Senhor nos direcione daquilo que Ele quer. Que às vezes, meus irmãos, o que o Senhor quer, a pessoa que o Senhor quer alcançar com aquela reunião, com aquele grupo de oração, aliás, né? Que hoje no módulo básico nós chamamos de grupo de oração, não mais de reunião de oração, mas aquilo que o Senhor quer, é uma pessoa que o Senhor quer tocar naquele grupo de oração naquela noite, talvez ela não esteja no Instagram, talvez ela esteja ali esteja passando em frente à paróquia, seja alguém que está saindo da missa. E o Senhor vai nos conduzir, não só qual foto colocar, como comunicar, mas a estratégia que a gente vai usar. Né? Porque às vezes a gente não vai além porque a gente se acomodou ali num postzinho, os 2 dias antes do grupo de oração, na rede social. Não avisa na missa, não avisa em lugar nenhum. Sendo que, meus irmãos, a gente tem inúmeras ferramentas hoje, né? Hoje, as redes sociais ajuda, mas nós não temos um público-alvo. Não existe um público-alvo específico que nós precisamos atingir. Nós precisamos atingir a todos. A decisão não é nossa, a decisão é de quem recebe o convite. Mas essa pessoa precisa saber que ali tem um grupo de oração. E a nossa função é fazer com que essa pessoa saiba e que ela se sinta tocada. Ah, Inara, mas é só uma arte. Como assim o que eu faço? Não é você que faz, não sou eu que faço, é o Espírito Santo que faz. É o Espírito Santo que conduz. É o Espírito Santo que faz. Às vezes, o simples, às vezes deixar um bilhetinho na caixa de correio das casas ali ao redor da paróquia, é resposta de Deus para alguém. Mas nós só vamos ter essa motivação se nós tivermos uma vida de oração. E aqui, quando eu falo uma vida de oração, meus irmãos, não é só de ir para o grupo de oração, né, na semana, e a missa aos domingos. Tudo isso é muito bom, né? Não estou falando que não é para você ir, estou falando que é bom que você vá. Só que não é mais que sua obrigação ir, né? Não, você não vai para a missa no domingo, você está em pecado mortal. Você, enquanto servo do Ministério de Comunicação, enquanto servo do Senhor, né, primeiramente, ir para o grupo de oração, sua obrigação. Né? Não é assim, meu Deus do céu, aqui, ó, toma aqui seu troféu, porque você vai para o seu grupo de oração.
Mas além disso, nós precisamos ter um relacionamento com o Senhor. O Senhor, ele precisa ser nosso melhor amigo. Nós precisamos ter Jesus dentro da nossa casa, nós precisamos convidar Jesus para dentro da nossa vida. Porque nós só vamos oferecer aquilo que nós temos. Você apresenta algum desconhecido para outro desconhecido? Não, né? Quando você vai apresentar, né, exemplo, vou apresentar aqui a Cícera. Eu sei o nome da Cícera porque tem escrito ali no íconezinho dela, né? Cícera Pereira. Mas como que eu vou apresentar a Cícera para Nayara se eu não conheço a Cícera? Né? Cícera falou do grupo de oração que ela participa, da diocese dela, mas eu já não lembro mais. Né? Ah, não, esse aqui é a Cícera. Mas quem é a Cícera? Não, esse aqui é Jesus. Mas quem é Jesus? Não, esse aqui é o Espírito Santo. Mas quem é o Espírito Santo? E como que eu vou apresentar o Espírito Santo para o outro se eu não conheço o Espírito Santo? O Senhor, ele precisa estar conosco a todo momento. Nós precisamos ser um com Jesus comunicador. Não cai nessa história de achar que você... Ah, não, mas eu tenho curso disso, sei mexer no Photoshop, sei mexer no Corel, eu tenho muita experiência na área, fiz graduação disso, fiz graduação daquilo. Não cai nessa. Porque fazer arte bonita o mundo faz. Se não precisasse de uma experiência com o Espírito Santo, de uma vida de oração, de uma obediência ao teu coordenador de grupo de oração, de uma obediência à vivência dentro do movimento, uma experiência com o Senhor dentro, através da renovação carismática católica, a gente contrataria uma agência de publicidade. Qual é a diferença? Que a arte bonita qualquer um faz. Mas a unção só tem quem reza. Viu? Já escreve isso. Inclusive, escreve isso aí no seu bilhetinho aí. A unção só tem quem reza. Se você não rezar, você não tem unção. Né? Se você não rezar, você não tem sustento. Porque quem te sustenta, meu irmão, é o Espírito Santo. A tua missão é consequência de um encontro primeiro com Jesus. De alguém que primeiro se encontrou com Jesus e que viveu uma conversão ali. E conversão, quando a gente fala de mudança de vida, porque o batismo no Espírito Santo é uma consequência do batismo no Espírito Santo, a mudança de vida. Depois que você vive o batismo no Espírito Santo, você já não quer ser o mesmo. Você quer mais de Deus, você quer mais daquilo que você está vivendo. Então, antes mesmo da gente chegar no ministério, nós precisamos ter uma experiência com Jesus. Nós precisamos ser melhores amigos de Jesus. Para oferecer ao outro Jesus, mas para ter um sustento próprio. Para que a gente consiga resistir aos vendavais, para que a gente consiga louvar durante a tempestade, como a gente cantava no início, enquanto o Rogério conduzia. Porque, meus irmãos, se a raiz, né, da árvore, né, os frutos são os serviços, a evangelização que o Senhor, por infinita misericórdia dele, quis precisar de nós. Mas uma árvore, ela só dá frutos, ela só cresce se ela tiver uma raiz firme. Se ela não tiver uma raiz firme, qualquer chuvinha leva. Não é isso? Né? Mas aquelas árvores que a gente vê, essas árvores de 100, 200 anos aí, 300 anos, que ela tem a raiz muito firme, ela resiste a qualquer temporal, a qualquer cansaço, a qualquer desânimo, a qualquer situação que te faça querer desistir. Ela está enraizada ali, ela não vai cair em qualquer tempestade. Porque ela está enraizada, porque ela está firme naquele solo. Porque ela entende que ali tem vida. Ali é o que sustenta a vida dela. Na tua Jerusalém, na tua experiência com o Senhor, é ali que tua missão está sustentada. Uma árvore, ela só dá frutos se ela estiver sustentada num solo.
E nós precisamos estar sustentados e firmes em Jesus. Nós precisamos estar fiéis ao nosso grupo de oração. Nós precisamos ter um relacionamento próximo com Jesus, com a palavra de Deus. E assim, meus irmãos, não é fácil. Também aqui não vou falar que tem uma receita de bolo, que ó, você vai rezar isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, e pronto. Nunca mais vai ter desânimo na sua vida. Cansaço você nunca mais vai ver. Não, porque nós somos propensos, nós passamos por desertos, por momentos de desânimo, por tempos que a gente não consegue rezar. Assim como a árvore, voltando para o exemplo da árvore, que passa lá por todas as estações, mas que ela dá fruto, em algum momento, que eu não lembro qual é a estação, gente, já faz muito tempo que eu estudei geografia, mas a gente sabe que tem uma estação lá que ela dá fruto, né, que ela dá flor. Primavera. Outono é sempre igual, as flores caem no quintal, só não caem. Como lembrar as 4 estações? Mas, assim, existe um processo, e é natural que a gente passe por esse processo. É natural que a gente se canse. É natural que a gente precise ser reabastecido. E por isso, semanalmente, nós temos o nosso grupo de oração. Mas, às vezes, ainda assim, mesmo nós indo ao nosso grupo de oração, mesmo sendo fiel àquilo que o Senhor nos chama, muitas vezes é natural que a gente passe por um momento de deserto, de cansaço. Mas aí nós precisamos permanecer. Nós precisamos permanecer. E se você não consegue sozinho, corre para o teu coordenador. Não lute sozinho, você não precisa batalhar sozinho. A não ser que seja uma penitência sua, né? Também você aí, conversa sua com Jesus. Mas você não precisa batalhar sozinho. O importante é você não desistir. O importante é você perseverar. O importante é você seguir comunicador. Não por causa do Ministério de Comunicação. Porque o nosso serviço ao Senhor através da comunicação é consequência de uma intimidade com o Senhor que nos rendeu dons e graças. Mas é consequência de um relacionamento primeiro com o Senhor. Porque antes de tudo, nós somos filhos de Deus. Antes de tudo, um dia nós fomos evangelizados e por essa evangelização, por alguém que se deixou ser usado pelo Senhor, a nossa vida foi transformada. E nós precisamos permanecer. Não pensando só no ministério, né? Não pensando no ministério, mas pensando no céu. Que é o meu sonho, que é o seu sonho e que precisa ser a motivação do nosso serviço. O nosso desejo do céu. O nosso desejo de santidade. Porque antes de sermos comunicadores, antes mesmo de sermos carismáticos, nós somos filhos de Deus. E por graça do Senhor, nós pertencemos, né? Nós tivemos essa graça de encontrar Jesus no movimento, né? Encontrar Jesus na renovação. E por uma intimidade com Ele, Ele também nos deu a graça de sermos úteis a Ele, né? Porque o Senhor não precisa da gente. A gente sabe que Jesus não precisa da gente. Mas Ele quis precisar de nós. Em sua infinita misericórdia, em seu infinito amor, Ele quis precisar de nós. E nos deu dons que fosse possível levar outras pessoas a conhecerem Ele também. Mas tudo isso começa na nossa decisão. Muitas vezes a gente quer botar a carroça na frente dos burros, e aí a gente quer só servir o Senhor no ministério e não quer fazer todo o processo anterior, né? E a gente precisa primeiro conhecer Jesus. A gente precisa primeiro estar enraizado no Senhor. Inara, mas como que a gente faz isso? Hoje, dentro da renovação carismática católica, a gente tem uma graça muito grande, que é o nosso processo formativo.
né? Que é uma bênção de Deus, gente. Eu sou apaixonada pelo nosso processo formativo. Porque, assim, tantas vezes a gente acaba indo pulando, né? Entrou no grupo de oração aqui, ficou um tempão no grupo de oração, pulou o processo formativo, às vezes chega em coordenação, às vezes fica servindo em ministério e nunca volta. Mas o processo formativo, ele existe para nos ajudar a enraizar, né? Tanto que antes da gente chegar na formação específica, tem o módulo catequético, tem o módulo básico, tem lá a formação específica antes da gente entrar, o módulo básico que tem as formações humanas, gente, que é perfeito. É perfeito. Nossa Senhora, eu amo fazer esses retiros. E aí a gente entra no ministério. Então, assim, o Senhor já nos deu até ferramentas de como viver, de como oferecer o melhor a Ele. E tudo isso, gente, é só rezando. Ó, que fácil. E toda vez que a gente fala, vem Espírito Santo, o Espírito Santo vem. Toda vez. Não tem. A gente que burocratiza as coisas, mas não existe burocratização. Mas nós precisamos rezar, comunicadores. O que sustenta a nossa missão é a oração. Às vezes a gente não reza, às vezes a gente não confessa, às vezes a gente não vive obediência, às vezes a gente vive de qualquer jeito, e tudo isso reflete no nosso ministério. Ah, não, Inara, mas eu tô bem zona. Talvez você esteja bem, mas como é que tá seu coordenador? Que às vezes você já tá tão no pecado ali que você não tá mais nem sentindo o reflexo, né? Não tá mais nem sentindo o impacto, já virou normal. Mas tá lá o teu coordenador lá de grupo de oração, sofrendo, arrastado, lutando todas as batalhas que você desistiu de lutar. O que sustenta o Ministério de Comunicação é a oração. Assim como um coordenador, assim como você que é servo do grupo de oração, tem essa clareza de que não se coloca um pregador que não reza para pregar, também não se coloca um comunicador que não reza para servir. Pum. Preocupou aí? Pois pronto, pois se preocupe mesmo e vai rezar, tome vergonha na sua cara, vai rezar. Tá pensando o quê? Que aqui é a casa da mãe Joana? Não é não. Pelo amor de Deus. Vai oferecer o quê? Depois tá oferecendo lixo para as pessoas. Você daria água de esgoto para alguém beber? Você não daria água de esgoto para alguém beber. E por que você está oferecendo teus pecados para quem está recebendo a tua evangelização aí? A arte que você está divulgando, o anúncio que você está dando. Por que você está oferecendo seus pecados? Né? Então vamos estar prestando atenção em como a gente está vivendo. Vigia, comunicador. Vigia, porque o céu é logo. Jesus volta aí, ó. Se não reza, se não confessa, se não tá ali, ó, juntinho de Jesus, você fica. Mas assim, gente, o auge, né? Fala um negócio bem pesado e depois dá uma risadinha. Mas, gente, é isso, não tem segredo. Não tem segredo, mas a gente só vai conseguir fazer fecundamente a vontade de Deus se a gente tiver uma vida de oração. Se não reza, o máximo que você está oferecendo para o outro ali é o teu contra-testemunho. É o teu pecado. Se a gente não reza, se a gente não escuta bem a vontade de Deus, às vezes a gente está sendo empecilho na caminhada do irmão. Não, Inara, mas eu tô sempre lá. Mas e as batalhas que teu coordenador tá passando? Reflete. Mas e aí, não tem ninguém novo nunca no teu grupo de oração? Reflete. Às vezes a gente fica cego espiritualmente, a gente não consegue ter esses discernimentos. De que a nossa vida de oração, o nosso, sim, reflete positivamente ou negativamente no teu grupo de oração. Sabia disso? E às vezes também no grupo de oração as coisas começam a dar errado, a culpa é do coordenador, né? É o coordenador que não dá conta, é o núcleo que não dá conta. Quando, na verdade, meu irmão, é o teu pecado que está impedindo a graça de acontecer.
E é pesado, né? Mas é a verdade. É porque talvez ninguém tenha te falado isso ainda. Mas nós precisamos rezar e nós precisamos cuidar daquilo que o Senhor nos confia. O Senhor, ele nos confiou esse dom, ele nos confiou essa graça de ser ministeriado de comunicação, de conseguir chegar a outras pessoas de uma maneira diferente, nos deu inúmeras ferramentas para isso. E tantas vezes a gente tem jogado no lixo o dom que o Senhor nos confiou. Por irresponsabilidade nossa. Também, porque às vezes a gente tem essa história de querer terceirizar a culpa, né? Falar, não, mas não sei o quê, mas meu coordenador, mas não sei o quê. Não. Por irresponsabilidade sua, por irresponsabilidade minha. Nada de ficar terceirizando culpa também não, gente. Mas nós precisamos rezar. Tudo isso para a gente chegar nesse ponto de que a nossa missão, o sustento da nossa missão é a nossa vida de oração. A gente não reza, a gente não entende a vontade de Deus. A gente não consegue ser obediente ao Senhor. Se a gente não vive em unidade com o Senhor, como que a gente quer levar outras pessoas a viverem a experiência que a gente viveu? E nós precisamos voltar a sonhar com o céu. Porque o objetivo de tudo isso é o céu. É a santidade. Nós precisamos ter em nosso coração o desejo de santidade. E se a gente tem o desejo de santidade em nosso coração, todo o resto é consequência. Todo o resto é consequência. Né? Toda a nossa intimidade com Deus, a gente quer ser íntimo de Jesus. Nós queremos ser um com o Senhor. E nós passamos a servir melhor o Senhor, porque nós queremos entregar o nosso melhor para Ele. Porque nós queremos dar o nosso melhor a Ele. Que nós sejamos santos comunicadores. Que nós sejamos santos. Que o nosso serviço em excelência dentro do ministério seja consequência da nossa intimidade com Ele. E que nós vivamos sendo um. Sabe aquele melhor amigo que você consegue conversar assim no olhar? Que seja assim com Jesus. Que sejamos assim com Ele. Sejamos um com Ele de tal maneira que ao olhar para nós, as pessoas enxerguem Jesus. Que no nosso comportamento, no nosso dia a dia, as pessoas olhem e consigam enxergar Jesus. Porque antes de comunicadores, nós somos filhos de Deus. O nosso serviço é consequência de uma experiência primeiro com o Senhor. E nesse momento já eu quero te convidar, e fechando os seus olhos aí onde você está. E não deixe passar essa oportunidade, não. Por favor, um pedido meu. Não deixa passar essa oportunidade, não. E que de olhos fechados, nós vamos rezar pedindo para o Senhor esse desejo de ser um com Ele. Nós te pedimos, Jesus, faz brotar em nosso coração que tantas vezes está cansado, que tantas vezes está em pecado, que tantas vezes já desistiu, já quis desistir. Faz brotar a vida nova em nosso coração, Jesus. Faz brotar o desejo do céu, Jesus, em nós. Que nós tenhamos essa vontade, Jesus, de ser um contigo, de ser o teu perfume, de espalhar o teu perfume onde nós formos. Faz-nos um contigo e vai rezando isso, vai falando do desejo do teu coração de ser mais íntimo do Senhor, de ir às águas mais profundas. Vai falando para o Senhor do teu desejo de ser um com Ele. Eu não conheço a tua realidade. Eu não sei como você está. Eu não sei como está seu coração. Às vezes seu coração está cansado.
Às vezes seu coração está desacreditado, às vezes seu coração está acomodado. Vai falando isso para o Senhor quer te ouvir nessa noite, meu irmão, minha irmã. O Senhor quer conhecer as dores, aquilo que tem te impedido de ser um com Ele, de ser fiel na tua vida de oração. Se são problemas, vai falando para o Senhor. Se é falta de tempo, se é enfermidade, vai falando para o Senhor, falando, Senhor, ó, é isso aqui minha realidade, me ajuda. Porque meu coração deseja ser mais íntimo de Ti. Porque minha alma deseja ser mais íntimo de Ti. Que nós te apresentamos, Jesus, as nossas realidades. A realidade de cada grupo de oração, a realidade de cada comunicador que não pôde estar conosco aqui. Nós apresentamos, Jesus, e pedimos, vem socorro ao teu povo. Vem, Jesus, em socorro a um povo que muitas vezes padece. A um povo que está cansado, Jesus. A um povo que já começou a levar as coisas no automático, porque é muita coisa. Vem socorro a nós, Jesus. Tu conheces o nosso coração. Conheces cada realidade, Senhor. Conheces as dores, as alegrias. Tu sabes. Tu sabes, Senhor, quem nós somos e o que nós temos vivido. Diante de tanta dificuldade, diante de um desânimo, de um cansaço. Tu sabes, Jesus. Faz quebrar as barreiras, Senhor. Cair por terra tudo aquilo que nos afasta de Ti. Porque nós queremos ser um contigo. Esse é o desejo do nosso coração. O desejo do nosso coração, Jesus, é Te encontrar diariamente. É estar aos Teus pés, Jesus, diariamente. Esse é o desejo do nosso coração. Nós queremos ser um contigo. Nosso coração anseia por Ti, Senhor. Vem em nosso socorro, Jesus. Desce, ó Espírito Santo, nas profundezas do meu ser. Vem e traz a esperança que é possível reviver. Vede então teus ossos secos ao chão, dos teus lábios, ó Senhor, sopra a ressurreição. No início, desce, ó Espírito Santo, nas profundezas do meu ser. Vem, traz a esperança, vem e traz a esperança que é possível reviver. Vede então meus ossos secos ao chão, dos teus lábios, ó Senhor, sopra a ressurreição. Sopra, Espírito, sopra, Espírito, faz-nos reviver, nos põe de pé. Sopra, Espírito, sopra, Espírito, faz-nos reconhecer que Tu és Deus, aquele que a morte venceu. Quero convidar você, meu irmão, minha irmã, que está caído ao chão, que caiu no seu ministério, que caiu no desânimo, que caiu no pecado,
Vai clamando esse Espírito Santo de Deus, porque para Deus nada é impossível. Vai pedindo essa unção, como o nosso irmã ia falando, a nossa missão, ela é sustentada pela oração. Por isso, vai orando ao Senhor, vai orando pedindo esse Espírito Santo. Vem, Espírito Santo de Deus, põe-nos de pé, Espírito Santo. Tira-nos do chão do abatimento. Tira-nos do chão, Espírito Santo, da desesperança. Talvez você já disse que seu ministério não tinha mais jeito, que você iria desistir desse ministério porque ninguém quer fazer nada, tudo sobra para você. Pede o Espírito Santo que sopre sobre esse ministério, sobre a vida dos seus irmãos. Vai lembrando os irmãos do seu ministério. Vai clamando, vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo de Deus sobre a vida dos meus irmãos. Tira-os do abatimento. Vem Espírito Santo levantar aqueles que caíram. Vem Espírito Santo de Deus revigorar o nosso ministério. Vem, Espírito Santo de Deus, faz-nos que cada um de nós, Senhor, reconheçamos que necessitamos de Ti, que necessitamos de estar em oração, que necessitamos reconhecer que sem Ti nós não somos nada, Espírito Santo, que não adianta fazer belas artes, belas divulgações, mas sem a unção do Espírito Santo, ela não fará o efeito necessário. Vem, Espírito Santo, dá-nos a graça de conhecer mais a Jesus. Dá-nos a graça, Espírito Santo, de sermos amigos de Jesus. Vem, Espírito Santo, porque nós não podemos apresentar aquele que nós não conhecemos. Vem, Espírito Santo, eu quero ter intimidade contigo. Vem, Espírito Santo, visita as profundezas do meu ser. O Senhor sabe como está o meu interior. O Senhor sabe, Espírito Santo de Deus, o quanto eu tenho sofrido nesse ministério, Senhor. Porque muitas vezes, meu irmão, minha irmã, você está sofrendo porque você está fazendo sozinho. Você não está levando Jesus, você não está clamando o Espírito Santo. Vai clamando, vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Desce Espírito Santo de Deus sobre esse ministério de comunicação social, nos grupos de oração, nas dioceses, nos estados e no Brasil. Vem Espírito Santo, dá-nos a graça de levar Jesus através da nossa arte, de tudo aquilo que nós fizemos e faremos, Senhor Jesus, para divulgar o Teu santo nome, Senhor. Para que as pessoas conheçam a Ti, Jesus. Que o Senhor cresça e que nós diminuamos. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Desce, ó Espírito Santo, as profundezas do meu ser. Vem, traz a esperança que é impossível reviver. Vede então meus ossos secos ao chão, nos teus lábios, ó Senhor, sopra a ressurreição. Sopra Espírito, sopra Espírito, faz-nos reviver, nos põe de pé. Levanta esse ministério, Senhor. Sopra Espírito, sopra Espírito, faz-nos reconhecer que Tu és Deus, aquele
que a morte vencer. Ora, meu irmão, ora no Espírito, ora com poder, com autoridade, com unção. Porque depois dessa formação, meu irmão, minha irmã, nós não podemos ser os mesmos. Nós queremos nos aproximar de Jesus. Dá-nos a tua unção, Senhor. Shandarala kandarala maharieri ala barieri ala mandarala vasirieri ori ala barieri ori ala barieri ala barieri shandarala ala mandarala barieri ori ala Sopra Espírito, sopra Espírito, sopra Espírito, sopra Espírito. Eu queria partilhar aqui, no momento da oração, o Senhor colocava no meu coração algumas capas caindo, algumas capas pretas caindo. E o discernimento que o Senhor dava era que o sentimento de autossuficiência estava caindo por terra ao momento que o Espírito Santo adentrava em nossos corações. No momento da oração, o Senhor me trazia à mente aquela cena da vida de Santa Clara de Assis, onde os sarracenos eles invadiram Assis e Santa Clara, mesmo doente, ela foi ao encontro deles batalhando, mas com o Santíssimo Sacramento em mãos. E o discernimento que o Senhor me dava é que Santa Clara ela estava com o corpo debilitado, mas a sua alma estava firme no Senhor. Né? Ele me falava isso, que nós, comunicadores, para nós comunicarmos o Cristo, nós primeiro precisamos estar com a nossa alma firme no Cristo sacramentado. Salmo 52, 3. O Senhor do alto do céu observa os filhos dos homens para ver se acaso existe alguém sensato que busque a Deus. Eu acho que nesse momento o Senhor está dizendo tudo que a gente já ouviu essa noite. Você não vai caminhar se você antes não me buscar. Primeiro você precisa me buscar. Você primeiro precisa conversar comigo. Se colocar à minha frente. Eu sou o seu pastor. Se eu sou o seu pastor, me siga, mas fale comigo. E seja sensato. E justamente deixar essa coisa do ego, né? Que somos capazes de tudo sozinhos. Nós estamos em comunidade. Só é forte quando se tem a comunidade unida. Um grupo, a palavra grupo já diz, são pessoas, é um coletivo. Então, como comunicadores, nós temos que comunicar a todos dentro do grupo. Todos nós somos comunicadores. Um ou outro pode ter a responsabilidade de preparar uma arte, de preparar, né, alguma coisa, mas todos nós somos comunicadores. Que sejamos sensatos, que busquemos mais ao Senhor.